Boa noite, a paz do Senhor. Para vocês que não me conhecem, eu sou a Cristiane, diaconisa daqui da Igreja Brasil para Cristo, de Vila Nova Curuçá. E hoje eu estarei trazendo uma mensagem de Deus ao coração de vocês que estão aí em casa assistindo essa gravação. E que o Senhor possa usar a minha vida para falar com cada um de vocês nessa noite, amém? Antes de começar, eu quero convidar vocês para fazerem uma oração comigo, estar adorando, pedindo a Deus para que o Senhor venha estar me guardando, para poder passar para vocês a palavra do Senhor, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, primeiramente, Senhor, eu quero agradecer, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, por mais um dia, Senhor, que nós podemos, Senhor, gozar, Senhor, desse fôlego de vida, Pai. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, cada alma, cada vida que está atrás, Senhor, desta câmera, ouvindo, Senhor, esta palavra. Que, Senhor, o Senhor venha me usar para falar, não que eu queira falar, Senhor, mas o que o Espírito Santo me direcionar. Que o Senhor venha guardar, Senhor, cada vida, cada alma, não só da minha igreja, mas todo mundo que está passando por essa situação. Que o Senhor venha entrar com providência, que nós venhamos poder estar juntos, meu Pai, adorando e glorificando o Teu santo nome, que nós possamos, Senhor, voltar logo a cantar o hino da vitória, glorificar pelos livramentos, Pai. Senhor, eu te peço que nessa noite o Senhor venha guardar aqueles que estão aí do outro lado assistindo, que o Senhor venha tirar toda a ansiedade, venha tirar toda a tristeza. Se tem alguém nesta noite com alguma coisa em mente, se tem alguém com pensamento, Pai, de pessimismo, que nessa noite o Senhor venha reanimar a fé, que o Senhor, meu Deus, essa noite, Pai, venha trazer de volta a esperança deste lar. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, alcança cada vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá, irmãos? Amém. Eu quero que vocês agora peguem a Bíblia de vocês e vamos abrir em Gênesis 21, 9. Creio que Deus tem uma palavra para a vida de vocês, amém? Vou começar a ler aqui. Agar no deserto. Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, teve com Abraão, estava zombando de Isaque. Então Sara disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com meu filho Isaque. Abraão ficou muito incomodado com isso, por causa de seu filho. Mas Deus disse a Abraão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou o pão e um odre de água e pôs tudo sobre as costas de Agar, e deu-lhe o menino e despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se em frente à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino, aí onde ele está. Ponha-se em pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. E indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. E Deus estava com o menino, que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Parã e a mãe dele o casou com uma mulher da terra do Egito. Amém? Irmãos, antes de eu começar a entrar aqui nessa palavra, nessa parte do texto, eu quero contar um pouquinho da história. Eu acredito que muitos já conhecem a história de Abrão, mas que virou Abraão, mas eu quero para vocês entenderem melhor e eu chegar aqui na parte onde Deus me usou para falar, amém? Porque dessa história entre Agar e Sara, nos dias de hoje a gente pode tirar muitas coisas, muitas lições, e é essas lições que eu quero passar para vocês hoje, amém? Então, Deus chamou Abrão, que depois virou Abraão,
e ele pediu para que saísse da terra dele, né, e fosse para uma terra que ele tinha prometido, que ele iria dar à sua descendência. Porém, Abrão e Sara era estéril e não podia ter filhos. Mas mesmo assim, Deus falou para eles que ele teria um filho e eles seriam uma nação. E aí é onde entra Agar, que é essa escrava, que era serva de Sara. Por quê? Uma coisa que a gente pode tirar desse texto é a ansiedade, principalmente mulher, né? Mulher é muito ansiosa. Não, mas homem também, às vezes quer meter, a gente às vezes pensa que a gente tem que fazer alguma coisa, né? Deus prometeu que eu vou ter um filho, mas eu não posso ter filho, como que eu vou ter filho? Então eu preciso ajudar Deus. Como se Deus precisasse da nossa ajuda, né, irmãos? Deus não precisa da nossa ajuda para nada. E Sara quis dar um empurrãozinho aí nessa história, porque ela não podia ter filho, então ela pede para a sua serva, Agar, se deitar com o marido, né? Conversa com o marido para se deitar para chegar esse herdeiro que Deus tinha falado, né? No pensamento de Sara, para ela esse seria o caminho. Muitas vezes nós também agimos assim, né, irmãos? Às vezes a gente quer entrar e ajudar, dar uma forcinha para Deus. Nós temos que ter em mente que Deus não precisa de nós para nada. Tem os casos que realmente ele vai pedir, que nem Abraão, saia da tua terra. Quando ele pediu que Abraão sacrificasse o filho, ele vai pedir uma atitude nossa. Mas tem coisas que ele vai prometer, ele não falou para Sara fazer nada, ele só falou que daria um filho. Então ela teria que aguardar essa promessa chegar. A única coisa que ela tinha que fazer era esperar, aguardar a promessa, né? E muitas vezes nós queremos se colocar assim, como eu disse, à frente de Deus, né? E Sara, uma das coisas que ela fez foi essa, catar sua serva, entregar para o seu marido para poder gerar um filho, que na mente dela seria o que iria vir a promessa de Deus. E outra coisa que a gente pode tirar dessa história também é que tudo na vida tem uma consequência. A Sara, ela não pensou na consequência, né, de tudo isso que ia vir. Se ela tivesse parado para pensar, também acho que ela nem imaginou que hoje sofreria, porque até hoje, por causa dessa, como eu posso dizer, dessa ansiedade dela de tomar a frente, até hoje existe essa briga entre os dois, que é os muçulmanos e os judeus. Então até hoje Ismael e Isaac brigam. Tudo por causa de quê? De uma coisa que ela fez, de ela ter se colocado à frente de Deus e tentando resolver a situação que não estava no alcance dela. Amém? Então, nós temos que ter isso em mente, as consequências do que nós fazemos. Nós temos que pensar no amanhã. Você que está aí na sua casa tem que tomar uma atitude. Preste atenção. Antes de fazer qualquer coisa, peça a Deus, pergunta para Deus, escuta a voz de Deus. A Sara não teve esse discernimento de aguardar, essa paciência de aguardar, de esperar, saber o que Deus queria para ela. E as consequências vêm até hoje. Então tem coisas que eu faço hoje que eu posso pagar caro amanhã. Então nós temos sempre que, antes de tomar qualquer atitude, essa é uma das lições que eu tiro dessa mensagem. Antes de tomar qualquer atitude, pense nas consequências. Você está namorando hoje, é ele mesmo seu marido? Porque você vai casar. Será que esse é o preparado de Deus? Então tudo que nós formos fazer, antes de fazer, pense nas consequências. Amém? E aí, continuando aqui no texto, voltando aqui no texto, nasce Isaac. Aí quando Deus vem, tudo, ela já tinha, nasceu Ismael, Agar gerou o filho, teve Ismael, mas a promessa de Deus, como eu falei, não era para Agar, era para Sara, do ventre dela. E aí, mais para frente, depois de anos, porque não é no nosso tempo, outra coisa também, outra lição que a gente pode tirar, não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. É no tempo de Deus que Deus vai resolver todas as nossas situações, não é no meu. Não adianta eu ficar querendo correr, querendo adiantar, se não for a hora de Deus, não vai chegar. Então nós temos que aguardar a hora de Deus. E Sara teve a promessa dela. Apesar de ter passado na frente de Deus, apesar de Deus cumpriu o que prometeu a ela. Ela gerou um filho, ela teve Isaac, e o Isaac que é o que Deus tinha prometido, da descendência que viria. E aí nesse meio termo foi o que aconteceu aqui, essa é a história que eu acabei de ler. Agora eu vou entrar aqui na história que eu acabei de ler.
Quando ele foi desmamar, Isaac foi desmamar, acho que por volta, eu estudando, uns 5 anos de idade ele tinha. Ismael era um pouco mais velho, eu estudando diz que ele tinha 14 anos a mais, então deveria ter uns 19 anos por aí. E ele caçoou, diz a palavra que ele estava zombando do filho de Isaac, né? Não sei se na brincadeira, tem muitos jogos teóricos, um falam que ele estava brincando, outros falam que não, que ele realmente estava tirando sarro da cara de Isaac, né? O que aconteceu é que Sara não gostou, não sei qual foi a intenção, Sara não gostou. E aí a gente observa nitidamente, se vocês forem ler na sua casa essa história que eu estou contando, a gente observa nitidamente que depois Sara muda todo o tom de conversa. Antes ela falava assim, quando ela quis que o marido dormisse, deite com a minha serva. Aí aqui no final era sua escrava. Né? Muitas vezes nós também somos assim, né? Quando a gente precisa de alguma coisa, a gente trata as pessoas bem. Ou até mesmo às vezes fazem isso com a gente. Quando querem alguma coisa, a gente trata a pessoa bem, a minha serva. Quando a gente não serve mais para nada, o que ela fala? Essa escrava, tira daqui essa escrava. Aí o tom de voz já mudou, porque não precisava mais de Agar, né? Só que Deus, ele não é injusto, irmão. Deus, ele não é injusto. E o que ele fala aqui para Abraão? Ele fala, Abraão, que agora já é Abraão, ele fala para Abraão, não se preocupa, eu serei com ela. Faça como a sua esposa está mandando, não arruma confusão com a sua esposa, deixa ela aí. Mas do mesmo jeito que eu vou ser com Isaac, eu serei com ele. E assim Deus cumpriu. Porque a mesma prosperidade que ele deu para o povo judeu, ele deu também para o povo muçulmano. Teve os 12 príncipes, Ismael teve dos filhos de Ismael e de Isaac também os 12 reis. Então assim, Deus faz tudo da forma certa. Às vezes nós somos injustos com alguma coisa, porque querendo ou não, quem fez toda essa história foi Sara, quem arrumou toda essa confusão foi Sara, mas no fim ela despediu a empregada só com um pãozinho, com um odre, mas Deus não é injusto. Então, se você às vezes acha que foi injustiçado, se você acha que às vezes tem alguém fazendo alguma coisa que você acha que é injustiça, entrega na mão de Deus, porque Deus não é injusto. Deus estava vendo o lado de Sara, mas Deus também estava vendo o lado de Agar, né? Então, ele foi justo com as duas, amém? E o único que pode ser justo e correto é Deus. Então, entrega na mão de Deus, amém, irmãos? E aí, nisso que ele é despedido, ela chega no deserto. Tá? E a palavra que Deus me colocou mais aqui no meu coração foi sobre isso, quando a gente está no deserto. Eu não sei o deserto que você está passando hoje, às vezes seja dessa crise de desemprego, com medo de amanhã não ter o que a sua família comer, às vezes é alguma enfermidade, eu não sei o deserto que você está. Mas eu quero que você preste atenção nesse deserto que Sara estava, que Agar estava. A Agar, ela chegou nesse deserto aqui e ela não tinha nada também. Ela tinha a água, o pão e ela entrou no desespero. Ela entrou no desespero porque ela falou assim, pensamentos de muito hoje, né? Eu vou comer, principalmente pessoas que hoje em dia são autônomas. Eu vou acabar o que tem aqui e amanhã o que vai ter na minha mesa, né? E nós vamos ver 2 atitudes aqui em meio ao deserto. A atitude de Agar e a atitude de Ismael. Porque aqui vai falar que Agar, ela deixa o menino debaixo de uma árvore e vai para o canto chorar. Se desespera, como uma mãe, claro, se desesperando, vendo que o filho vai passar uma necessidade. Porém, do outro lado, tinha Ismael. Que a palavra vai falar que Deus ouviu a voz de Ismael. Então eu creio que se Deus ouviu a voz de Ismael, é porque ele clamou, porque ele orou. Enquanto a mãe dele estava desesperada, chorando, não sabendo o que fazer mais, porque estava desesperada no meio do deserto. Eu creio que Ismael, ele clamou a Deus. Porque a palavra diz que Deus chega e fala, Agar, o que você está fazendo aí? Eu escutei a voz do menino. Então eu quero que vocês saibam de uma coisa.
No meio desse deserto que você está passando, não adianta você se desesperar, não adianta você ir na internet xingar, não adianta você ir na casa do vizinho falar mal, não adianta. Sabe o que adianta? É oração. É você entregar na mão de Deus, porque Ele tem a solução. Tanto nós vamos ver que Ele tem a solução, que a palavra vai falar, se nós lemos aqui, que Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. Então quer dizer, Deus não colocou um poço no meio do deserto. A gente não vai ouvir aqui falar, Deus colocou um poço e Agar viu. Não, Ele abriu os olhos de Agar. Quer dizer, ela estava com o olho fechado. E muitas vezes nós estamos nesse deserto, nós estamos com os olhos fechados, mas sabe qual é? Os olhos espirituais. É por isso que nós nos desesperamos. É por isso que a gente fica com o coração perturbado. Mas quando nós começamos a orar, quando nós começamos a pedir, é como aqui, quando ele ouviu a voz, o clamor do menino, ele abriu os olhos espirituais de Agar. E Agar viu que ali havia um poço. Agar viu que ali estava a providência de Deus. Então a gente não pode deixar o desespero nos cegar. Eu não sei qual é o deserto que você está passando, mas não faça como Agar, vá para um canto, vá chorar. Não, pode ter, a gente tem esse tempo também da gente se desesperar, nós somos humanos, de chorar. Jesus sabia todo o plano, mas quando estava perto de morrer, ele foi chorar. E ele ainda pediu, se possível, afasta-se de mim esse cálice. Então nós podemos sim, irmãos, se desesperar, chorar. Mas depois nós temos que voltar para a realidade que nós temos aqui, ó, uma palavra de Deus, que aqui a gente vai encontrar a nossa esperança. E que se eu orar, e se eu buscar, e se eu entregar nas mãos de Deus, o meu poço vai aparecer, o seu poço vai aparecer. E eu creio, e esse deserto, você vai começar a enxergar que esse deserto vai passar. Não importa o que seja que você esteja passando, Deus não vai deixar você morrer no deserto, se você entregar na mão dEle. Então, eu quero que vocês, nessa palavra, nesse resumo que eu fiz, e depois se tiver tempo, leiam, porque tem muito mais coisas para a gente tirar desse texto. Aliás, a história de Abraão toda. A história de Abraão toda você vai ver que foi realmente um homem, o pai da fé. Porque ele teve fé em tudo que Deus falava para ele, ele obedecia, ele fazia. Não é à toa que ele é o pai das nações, porque ele foi obediente, porque Deus falava e ele fazia, ele obedecia. Então eu quero que nesta noite vocês tirem essas lições, né, que eu deixei aqui para vocês. Só para vocês, para fechar aqui, para vocês ficar com essa palavra, para que Deus possa acalmar um pouco o coração de vocês, para que vocês possam ter certeza que não sei o que está acontecendo lá fora, mas dentro da minha casa, quem está guardando é Deus. Dentro da minha casa tem alguém que está cuidando de nós. Amém? A primeira coisa é deixar Deus trabalhar. Calma, deixa Deus. Não, mas eu tenho que fazer isso. Não, você não tem que fazer nada, você tem que esperar. A não ser que Deus mande você fazer. Aí é outra coisa. Mas enquanto Deus não fala, faz uma coisa, espera. Porque se Sara tivesse esperado, não teria hoje essa briga entre muçulmano e judeus. Porque só teria judeu. Mas ela não esperou. Então hoje tenha paciência, aguarde. É momento de aguardar, não é momento de fazer nada. Não é momento de sair no desespero. Segundo, lembre-se sempre, tudo que você faz tem uma consequência. Tudo que você fizer hoje vai ter uma consequência amanhã. Então, antes de tomar qualquer atitude, pensa qual é a consequência. Amém? Não tome nada com a cabeça quente, não faça nada pelo desespero. Aguarda, porque Deus vai resolver. E a terceira, irmãos, que é o mais importante para qualquer situação, é oração. É oração.
Não se desespere, não vá nas redes sociais falar dos seus problemas, não vai nas redes sociais ficar falando mal de governo, ficar falando mal do seu irmão, ficar falando mal do seu marido, ficar falando mal do seu filho, ficar colocando, expondo a sua situação. Não faça isso. Ore a Deus. Ore. Porque quando você começar a orar, eu creio que os seus olhos espirituais vão se abrir. E você vai ver que a solução para o seu casamento, a solução para esse filho rebelde, a solução para essa crise que nós estamos passando, Deus vai abrir seus olhos espirituais e você vai ver que está pertinho o milagre de chegar. Amém? Eu quero nessa noite agradecer essa oportunidade, fazer uma oração com vocês. Tá? Quero fazer uma oração de agradecimento a Deus e pedir para que Deus abra os nossos olhos espirituais. Tá? Se nós estamos com algum desespero, se nós estamos com o coração angustiado, se nós estamos pedindo uma resposta para Deus, que o Senhor venha nos dar. Que o Senhor venha, através dessa palavra que vai entrar na sua vida, vocês venham saber que a melhor coisa que se tem que fazer é a oração. Amém? Então vamos orar e apresentar todas as nossas dificuldades ao único que pode resolver, que é Deus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor entre agora, Pai, nesses lares que estão ouvindo esta palavra. Senhor, que o Espírito Santo de Deus, Pai, venha abrir os olhos e os ouvidos espirituais desse homem, desta mulher, Senhor, que hoje se encontra no desespero, que às vezes não sabe qual decisão deve tomar, às vezes o coração está angustiado, às vezes ele precisa, Senhor, sair para trabalhar, mas está com o coração com medo por causa de tudo que está acontecendo. Mas, Pai, eu creio que o Senhor, Pai, é a solução dos nossos problemas. Então acalma este coração, entra com providência nessa vida, entra nesse deserto, abre os olhos para que eles possam enxergar o poço aberto, Pai, para que eles possam ver a solução, para que eles não venham entrar em desespero, mas que eles venham saber que o Senhor é Deus, que o Senhor que chamou, guarda eles, que se foi o Senhor que colocou, Pai, nesse deserto, Ele tem poder para tirar, e se não foi, Ele tem poder também para tirar. Então, Senhor, em nome de Jesus, abençoa essa mulher que tem, Senhor, que tem chorado, que tem acordado de madrugada, pedindo um direcionamento, angustiada, falando, Senhor, o que é que eu vou fazer da minha vida? Este homem, Pai, que tem, Senhor, entregado a sua família, que está preocupado com o seu emprego, que o Senhor, meu Deus, venha ser a solução, que o Senhor venha ser, meu Deus, a solução que eles estão precisando nesta noite, que o Senhor venha entrar tranquilizando estes corações, que o Senhor venha guardar aqueles que estão em casa enfermos, meu Deus, que venha receber a cura, aqueles que estão, Senhor, desempregados, que o Senhor, mesmo nessa pandemia, o Senhor é Deus para abrir a porta, que o Senhor venha abrir a porta e que o inimigo não tenha poder para fechar. Guarda, Senhor, mais uma vez o pessoal que tem que sair para trabalhar, os profissionais da área da saúde, que o Senhor venha guardar a todos eles, meu Deus, para voltarem para casa em paz, para voltarem para casa, Senhor, sem transmitir nada para sua família. É isso que eu te peço, Senhor, aqui nesta noite, que o Senhor venha nos guardar e que logo, Senhor, nós possamos estar aqui neste templo, adorando e glorificando e testemunhando, Pai, tudo que o Senhor fizer em nossas vidas, todo o livramento, toda a providência que o Senhor irá tomar na vida dos nossos irmãos, que o Senhor venha nos guardar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. E assim eu encerro, agradecendo a Deus por essa oportunidade e que o Senhor nos guarde. Amém?